Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Muito boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é No Fundo do Povo. Vamos ao comentário. Bom, nós temos que levar em consideração, fazer um pequeno registro ao falecimento do Olavo de Carvalho, não é? Que faleceu e foi guru do Bolsonaro e dos bolsonaristas. É exatamente por ele ter sido guru que nós estamos com esse desastre, com todo respeito quanto ser humano, quanto sua partida, mas por ele ter sido guru de Bolsonaro tem esse desastre, até porque Olavo de Carvalho, que não terminou nenhum curso superior, era astrólogo, depois achou que era jornalista, aliás, ele era pensador, ele pensava que era tudo. E não tem nenhuma matéria dele, nenhum livro, que tenha apogeu no campo científico, ou seja, professores de universidades, em geral, acha que a sua obra é persuasiva, que chega a ser persuasiva, né? E eficaz para a maioria do povo, na realidade, para a ciência não tinha nenhum valor, não tinha nenhuma relevância do ponto de vista acadêmico, não é? Além de tudo, era uma pessoa muito arrogante, uma pessoa que mandou o Bolsonaro já para aquele canto e fazia determinados textos, escrevia alguma coisa com um instinto achismo, né, de um pós-verdade absurda, ou seja, não existia ali uma bagagem econômica, aliás, acadêmica, que desse a condição desse veracidade ao que ele falava. Até na visão do diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, Álvaro Bianchi, há pouca verdade na narrativa filosófica dele, considerada bizarra e equivocada. Suas interpretações, por exemplo, parecia não ter... não sabia por que tinha consistência com relação a esse público, mas que, na realidade, não representou muita coisa do ponto de vista acadêmico. Partindo desse princípio, nós vamos falar do comentário que reflete exatamente o que nós estamos passando no Brasil. Ora, nós tivemos agora há pouco o secretário do Ministério da Saúde, numa nota técnica, ele considerou que a cloroquina era eficaz e desconsiderou a vacina do que é do ponto de vista eficaz, comprovadamente. Ora, ele contrariou a própria Comissão Técnica do Ministério da Saúde, contrariou a Anvisa, contrariou a Agência Federal Americana, desconsiderou a Agência Europeia, a OMS, a Oxford, que tem mais de 300 anos de existência, a Fiocruz, mais de 100 anos de existência, e saiu por aí nessa visão extremamente ideológica, absurda, que estamos vivenciando, e que fez com que a própria ministra Damares, né, fosse visitar uma criança com a intenção de que fosse criar um fato político associando a vacina à causa-morte da criança, e que não teve nada. E, para completar, está aí o presidente da República vetando tudo que é recurso, principalmente para a educação, não é? Para a ciência. Para se ter ideia, a Fiocruz teve um corte de 11 milhões. Olhem só, a Fiocruz, quando o Brasil precisa de construir mais laboratórios para aumentar a capacidade de eficiência sanitária, o governo corta, mas não cortou o fundão e nem cortou o chamado orçamento secreto. Com 309,9 milhões. Então, nós em prática a destruição do Estado de Direito, né? O
que está levando o Brasil a uma situação extremamente de pobreza. Hoje temos uma população de rua que só em São Paulo cresceu 330%. Então, é esse que estamos vivendo de um governo que está ingovernável, ideológico, tomado, se preocupar com o povo, mas apenas com o mercado e com o Congresso. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Forma. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 49 minutos. 1h49 na Cultura. Aqui o João Batista, do José Carlos de Oliveira, desejando boa tarde, está dizendo o seguinte: essas pesquisas que fizeram ano passado, que diz após a pandemia o pobre ficou mais pobre, o rico mais rico, eu não entendo essa inflação aqui no Brasil. Mensagem do João Batista. Pois é, essa inflação que está acontecendo no Brasil é resultado da falta de uma gestão econômica eficaz e na queda do poder de compra. A pandemia teve uma influência, mas ela aconteceu dentro de um ambiente político totalmente fragilizado. Então, o governo sem um projeto econômico eficaz, a Petrobras dolarizada, não nos pertence mais, essa aqui é a certeza. E estamos vivenciando um momento muito delicado, porque a inflação não é só o aumento do preço do produto, mas principalmente na queda do poder de compra. Tem mais participações por aqui. Mandar um abraço para o Pedro Alves acompanhando a gente, Ricardo Daniel. Estão acompanhando pelo nosso canal no YouTube, viu? Muito obrigado pela audiência, o pessoal todo que está acompanhando a gente, mandando mensagem também para o nosso WhatsApp, o pessoal que está também por aqui no Facebook da Rádio Cultura. Aqui o Índio Agagiani está dizendo boa tarde a todos, estou no Hospital de Guarnição do Exército em Natal. Professor, o senhor não respondeu a minha pergunta, mas vou responder. Nenhum militar presidente foi preso por roubar o patrimônio público brasileiro, ao contrário do ex-presidente que foi solto pelo amigo do pai. Já o general Arthur Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 68, às 5h15 da manhã, manda fechar a casa e prender os ministros corruptos. Olha, Índio, primeiro, como é que se iria prender alguém do Exército se era o Exército que impedia até as pessoas de escrever, jornalista preso, mídia não podia passar informações, redações eram fechadas? Como? É o que o Bolsonaro está copiando, tentando silenciar jornalistas, empresas, quando não consegue na base da dura compra, tá certo? Para não divulgar o que está sendo de verdade. E o Exército, amigo, como era você que é índio e que você que é do povo indígena e que parece que está no Exército, como é que você entrou? Como era a educação da época dos militares? Está lembrado como é que os alunos iam para a zona rural estudar? Eles iam de Toyota, eles iam a pé, eles não tinham merenda adequada. Então você viveu um período em que o Exército nós não tínhamos lei para licitação, não tinha o Congresso nem a sociedade fiscalizava. E as empresas que estão na Lava Jato, a maioria dela, Odebrecht, Andrés Gutierrez, Queiroz Galvão, foram constituídas na década de 40 e 60. Para quê? Não se podia fiscalizar. Hoje pode. Por isso que já tem gente envolvido aí em propinas. Mandar aqui abraços para os ouvintes acompanhando a gente. O Antônio Marinho também, obrigado pela audiência. Josué Bezerra também acompanhando, assistindo com qualidade aqui no Facebook da nossa Rádio Cultura. Muito obrigado pela audiência, esses tantos ouvintes. Obrigado mesmo pela audiência. André, tem mais mensagem aí. No WhatsApp, 981091130, Ademário. Boa tarde, professor. Na minha opinião, cada nação tem o seu governante, o governante que merece. A grande maioria dos brasileiros não merece nada melhor do que a gente está ser uma recebendo. Pergunta. É aquela questão, né? Se a maioria votou Exato. nesse momento em Bolsonaro e nas outras eleições votou no pessoal do PT, votou em Dilma. Lula, em Collor, então obviamente respeita-se o voto da maioria. Por aí. O respeito, quando vocês falam respeito ao voto, é o respeito democrático de você ir e voltar. Na realidade, o povo, o eleitor brasileiro, não tem culpa.
não é? Porque ele é aculturado, ele é educado, ele é construído para voltar errado. E tem um detalhe, nós estamos numa situação que a universidade estudou isso em 1985, a Oxford, o chamado pós-verdades. Hoje, qualquer pessoa diz qualquer coisa sem fundamentação nenhuma. Ele joga no ar, todos fazem isso, todos são desse jeito, porque eles querem exatamente misturar tudo para nivelar por baixo. Então, o povo é levado a acreditar, por exemplo, no Olavo de Carvalho. Né? Aí é que está. O cara não tem nenhuma base acadêmica do que diz, mas acreditaram. Tanto é que ele produziu um movimento. Não chegou nem a terminar o curso de filosofia da PUC do Rio. Então, o problema está exatamente nessa construção, não é? E nessa facilidade com que as pessoas estão sendo envolvidas no sentido de acreditar em qualquer coisa. Inclusive, acreditar que a vacina não dá resultado. O próprio presidente está dizendo isso através do seu secretário. Porque o secretário não ia assinar uma nota técnica sem a ordem do presidente da República. É o presidente da República que está dizendo que a cloroquina é eficaz e a vacina não é eficaz. Abraço para o Xande acompanhando, não é o Xande Avião, viu? Esse aqui é o Xande lá de Bom Jardim, Alexandre, acompanhando a gente em Bom Jardim. Mensagem aqui do Wellington. O senhor acha que a solução do Brasil é entregar o cofre, abre aspas, ao bandido? Não sei que você fala de bandido. Vocês disseram que existia uma caixa preta. Bolsonaro ganhou dizendo que tinha uma caixa preta no BNDES. Gastou 48 milhões e descobriu que não tinha. Né? Durante o governo de esquerda, por exemplo, que vocês consideram esquerda, foram construídas da educação 18 universidades, 173 campos universitários. De 2013 a 2014, foram um avanço eram 505 mil estudantes, passou para 932 mil estudantes universitários. Né? E foram construídas 360 unidades do Instituto Federal. Me diga qual foi o bandido? Aliás, e a nossa gasolina beirou em 3 e 4 reais. Em 14 anos, em 3 anos, nós chegamos a 7 e 8 reais o litro de gasolina. Tem mais mensagem, André? O pessoal chegando por aqui, mandando mensagem para o WhatsApp da Cultura, o 98109-1130. Paulo Teixeira Silva. Professor, por que os partidos de esquerda não recusaram o aumento do fundo partidário de 2,9 para 5,7 bilhões? E esse aumento iria para outros ministérios. Olha, primeiro, não vamos tirar a responsabilidade de quem assinou. Não é do Congresso, o Congresso está fazendo uma situação que considera legal. Nós somos contra o valor do fundão. Mas o presidente da República é que poderia vetar, por exemplo, ele não quer acabar, ele não vetou determinados projetos de leis que beneficiaria a sociedade, beneficiaria a educação, mas ele vetou, porque teve essa coragem para cortar 739 milhões da educação e não teve a coragem de diminuir o valor do fundão. Não vamos transferir a responsabilidade da inflação do preço do produto para estados e municípios. Isso não existe, porque imposto existe em todo canto do planeta. Só que a nossa inflação, para chegar a 10%, levou 3 anos. Nos Estados Unidos, para chegar a 7%, passou 40 anos. Professor Carlos Silva, a gente agradece a sua participação no programa Cultura Informa de hoje. Boa tarde e até quinta. Até quinta-feira, André Santiago, até quinta-feira, Dido Montenegro e até quinta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Forte abraço, professor. Até o próximo programa.